O sol escaldante dominava o horizonte infinito da savana africana. O ar tremeluzia com o calor, e o silêncio era pontuado apenas pelo som de insetos e o farfalhar das folhas secas ao vento. No meio deste cenário vasto e indiferente, Sofia estava sentada, imóvel, com os olhos perdidos no vazio. Era apenas uma criança, não mais que 8 anos, com cabelos loiros emaranhados e roupas rasgadas que não protegiam contra o calor ou os perigos ao redor. Suas mãos tremiam, mas não era de frio, era de medo. Sofia havia sido abandonada. Sem ninguém por perto, nenhum sinal de ajuda, a savana parecia um universo inteiro e hostil que a engoliria. Sua paralisia cerebral tornava qualquer movimento mais complicado, mas o que lhe faltava em mobilidade, sobrava em vontade de viver. Com esforço, ela se arrastou para a sombra de uma pequena árvore, o único refúgio do sol castigante. Enquanto ela se ajustava ao chão seco, sentiu o olhar fixo de algo. Olhou ao redor, mas não viu nada. O silêncio agora parecia mais pesado, como se até os insetos tivessem parado para observar. Sofia respirou fundo, tentando não ceder ao pânico. Seus dedos tocaram o chão seco e, com um esforço desajeitado, ela começou a juntar pedras, talvez para formar algo que desse a impressão de proteção ou para passar o tempo, mas, na verdade, para se sentir útil de alguma forma. O tempo passou, o sol lentamente começou sua descida, mas não havia sinal de ajuda. Sofia ouvia sons distantes, o rugido de um animal, talvez um leão. Sentiu o coração disparar. Cada sombra se tornava mais ameaçadora, cada ruído mais intenso. De repente, um vulto emergiu no horizonte. Era grande, imponente. Sofia parou de respirar por um momento. À medida que a figura se aproximava, ela percebeu algo incomum. Era um leão, mas ele mancava. Ele tinha apenas 3 patas. Mesmo assim, sua presença era aterrorizante. O animal parou a poucos metros de Sofia, seus olhos âmbar fixos nela, como se tentasse entender quem ou o que ela era. Sofia não gritou, não se moveu. Talvez fosse o medo, ou talvez fosse a percepção de que gritar seria inútil. Seus olhos se encontraram com os do leão e algo estranho aconteceu. O animal não parecia hostil. Ele apenas observava, como se intrigado pela pequena figura humana em meio ao deserto. O silêncio entre os dois era quase palpável. Sofia, reunindo coragem, sussurrou: "Por favor, não me machuque." Sua voz mal era audível, mas o leão continuou parado. Ele então se moveu lentamente, deitando-se na sombra da mesma árvore, não muito longe dela, mas não perto o suficiente para ser ameaçador. A savana caía em silêncio enquanto o sol sumia no horizonte. Sofia sabia que a noite traria novos perigos, mas, de alguma forma, sentia que aquela presença inesperada poderia ser tanto uma ameaça quanto uma improvável proteção. O sol já havia desaparecido, deixando um véu alaranjado no horizonte que lentamente dava lugar à escuridão. A temperatura começava a cair, e o vento da noite agitava as folhas secas espalhadas pela savana. Sofia estava exausta, mas não ousava fechar os olhos. O leão ainda estava ali, deitado na sombra da pequena árvore, seus olhos âmbar brilhando na penumbra. Ele não fazia qualquer movimento brusco, mas a cada vez que Sofia o olhava, parecia que ele a observava com uma atenção quase humana. O silêncio foi quebrado por um rugido distante. Outros predadores estavam por perto, e Sofia sentiu o coração disparar. O leão ergueu a cabeça de imediato, suas orelhas captando os sons ao longe. Ele olhou para Sofia, depois para o horizonte escuro. Algo no comportamento do animal parecia diferente. Uma inquietação crescente, mas não direcionada a ela. Em vez disso, parecia uma espécie de alerta. Sofia apertou as pernas contra o peito, como se pudesse desaparecer no pequeno espaço que ocupava. Quando a escuridão ficou mais densa, ela percebeu um brilho amarelado na linha do horizonte. Olhos de hienas. Seus corpos esguios se moviam em grupo, aproximando-se lentamente. Ela não sabia quantas eram, mas a visão daqueles olhos multiplicados era o suficiente para fazer suas mãos suarem. O leão se levantou com dificuldade, apoiando-se em suas 3 patas. Sua postura, antes relaxada, agora era tensa. Ele rugiu, um som poderoso que ecoou pela savana, e as hienas hesitaram. Sofia assistia tudo com o coração na garganta, sem saber se deveria temer o leão ou confiar nele.
Os olhos do animal, por um momento, encontraram os dela novamente. Não havia hostilidade. Não havia ameaça. As hienas recuaram um pouco, mas não desistiram. Circulavam a pequena área ao redor da árvore, como se calculassem uma maneira de atacar. O leão rosnava baixo. Sua presença era uma barreira que elas pareciam relutar em atravessar. Para Sofia, o tempo parecia suspenso. Ela sentia os músculos do corpo tão tensos que sequer conseguia se mover. De repente, uma das hienas se aproximou com um salto, talvez testando a coragem do leão. O animal reagiu com uma velocidade impressionante, lançando-se para frente com um rugido feroz. Mesmo com 3 patas, ele era ágil, e a hiena recuou rapidamente, ferida por um golpe de sua única pata dianteira. As outras hienas emitiram sons agudos e se afastaram ainda mais, observando a situação à distância. Sofia sentiu uma onda de alívio momentâneo, mas sabia que a ameaça não havia passado. As hienas estavam apenas esperando uma oportunidade mais vantajosa. Então, algo extraordinário aconteceu. O leão voltou para perto dela, mantendo-se de pé como uma muralha entre Sofia e as hienas. Ele não parecia disposto a deixá-las chegar mais perto. Ela engoliu em seco e, com a voz trêmula, sussurrou: "Você está me protegendo?" O leão virou a cabeça para ela, seus olhos brilhando na escuridão. Ele não podia responder, mas o olhar parecia afirmar o que as ações já haviam demonstrado. Apesar do medo e da confusão, Sofia sentiu algo mudar dentro dela. Uma pequena centelha de esperança. A noite continuou, e o leão permaneceu vigilante, afastando as hienas com rugidos ocasionais, até que elas desapareceram de vista. Sofia, exausta pela tensão e pelo medo, acabou adormecendo, recostada no tronco da árvore. Quando o sol começou a surgir novamente, tingindo a savana de dourado, ela acordou. O leão ainda estava lá, deitado próximo, com os olhos semicerrados. Ele havia passado a noite protegendo-a, como um guardião improvável. Sofia, com lágrimas nos olhos, murmurou um "obrigada", mesmo sabendo que o animal provavelmente não a entenderia. Enquanto o dia clareava, uma conexão começava a se formar entre os dois. Um vínculo nascido de uma necessidade mútua de sobreviver, em um lugar onde ninguém mais parecia se importar. O sol da manhã já brilhava forte quando Sofia percebeu que não estava sozinha. A cada movimento lento do leão, que agora parecia menos tenso, a sensação de segurança crescia. Ela ainda sentia medo, mas não dele. O animal, que havia passado a noite vigiando, agora parecia curioso. Ele caminhava em círculos ao redor dela, às vezes farejando o ar como se estudasse algo que não compreendia. Sofia tentou se mover, mas seus músculos ainda estavam rígidos de cansaço e do tempo que passara imóvel. Com muito esforço, apoiou-se nas mãos e joelhos, e o leão imediatamente parou de andar. Ele a observava como se estivesse avaliando cada gesto. "Está tudo bem", disse Sofia, a voz saindo em um tom baixo e hesitante. Ela não sabia se falava para o leão ou para si mesma. Lentamente, ergueu a mão em direção ao animal, como se quisesse tocar sua pelagem dourada. O leão recuou apenas um pouco, seus olhos âmbar nunca deixando os dela. Mas então algo inesperado aconteceu. O leão deu um passo à frente, inclinando a cabeça para o lado, e permitiu que Sofia tocasse levemente sua pata dianteira, a única que ainda carregava a força de outrora. Sua pele era áspera, os pelos eriçados, mas Sofia sentiu um calor reconfortante no gesto. A conexão silenciosa foi interrompida por um som distante, o estalar de galhos e o barulho abafado de cascos ao longe. Sofia congelou, e o leão imediatamente ergueu a cabeça, alerta. Um grupo de antílopes passava correndo não muito longe. Eles não representavam ameaça, mas o leão ficou imóvel, analisando o ambiente, como se soubesse que onde há presas, predadores poderiam estar próximos. Sofia percebeu que, mais do que nunca, dependia dele para sobreviver. "Você está sozinho também, não está?" perguntou, como se o animal pudesse responder. Seu olhar para a pata ausente do leão dizia mais do que qualquer palavra. Ele também havia enfrentado algo terrível, algo que o marcara para sempre. Apesar de tudo, ainda estava ali, sobrevivendo. O dia se arrastava com lentidão, e Sofia sentiu a fome apertar o estômago. Sem forças para andar, apenas observava o leão, que agora se movimentava com mais liberdade. Ele farejava o chão, parecia em busca de algo.
Depois de algum tempo, voltou com um pequeno objeto preso entre os dentes. Um fruto caído, ressecado e quase irreconhecível. Deixou-o no chão, perto de Sofia, e observou como se esperasse que ela entendesse. Isso é para mim? Sofia pegou o fruto com cuidado. Não era muito, mas a fome não permitia hesitação. Ela comeu, sentindo o gosto seco e levemente amargo, mas grata pela ajuda. Obrigada, sussurrou novamente. Quando a noite caiu mais uma vez, a savana voltou a ser envolta em sombras e sons assustadores. Sofia se aninhou o mais perto possível da base da árvore, tentando se aquecer no frio crescente. Para sua surpresa, o leão se aproximou devagar, deitando-se ao seu lado. Era uma barreira viva contra os perigos da noite, uma proteção que ela nunca esperou encontrar em um lugar tão hostil. Com o passar das horas, Sofia começou a notar algo peculiar. O leão fazia pequenos sons, rosnados baixos, estalidos e suspiros, e gestos sutis, como inclinar a cabeça ou balançar a cauda de forma deliberada. Parecia querer se comunicar. Sofia observava atentamente, tentando decifrar o que cada gesto significava. Quando ele levantava a cabeça e olhava para um ponto específico, ela sabia que algo estava se movendo no escuro. Quando emitia um som mais alto, ela entendia que o perigo estava se aproximando. Naquela noite, algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, ela não se sentia tão sozinha. Era uma conexão não verbal, algo primitivo, mas real. O leão não era apenas uma presença imponente. Ele era seu protetor, seu aliado. Sofia, uma menina que mal podia se mover sozinha, havia encontrado uma força na criatura que parecia entender suas fraquezas e as compensava com sua própria resiliência. Enquanto ela se aninhava mais perto do leão, a certeza de que eles precisariam um do outro para sobreviver naquelas condições tornava-se mais clara. Era um vínculo improvável, mas inquebrável. A manhã trouxe o frescor do orvalho e o renascimento das cores na savana. Sofia abriu os olhos lentamente, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ao seu lado, o leão permanecia em silêncio, observando o horizonte com atenção. A menina sentiu-se menos vulnerável do que na noite anterior. O perigo parecia mais distante com aquele gigante protetor por perto. O som de pássaros cortava o ar enquanto Sofia observava o leão se levantar. Ele deu alguns passos à frente, farejando o chão, como se estivesse rastreando algo. Sem saber exatamente por quê, Sofia decidiu segui-lo, arrastando-se com dificuldade. Ele não a esperou, mas também não se afastou demais, olhando para trás de tempos em tempos para garantir que ela o acompanhava. A paisagem ao redor era tão desoladora quanto vasta. Sofia começava a sentir que estava sendo guiada, embora não soubesse para onde. Seus braços estavam doloridos, mas ela se forçava a continuar. Após algum tempo, o leão parou abruptamente e olhou em uma direção específica. Sofia tentou enxergar o que ele via, mas não havia nada óbvio. Foi então que ele começou a andar novamente, dessa vez com mais pressa. Poucos minutos depois, a menina ouviu o som inconfundível de água. A princípio, pensou que sua mente estivesse pregando uma peça, mas logo viu o brilho reluzente de um pequeno riacho à distância. O coração de Sofia bateu acelerado enquanto ela se arrastava mais rápido. Quando finalmente alcançou a água, mergulhou as mãos e começou a beber desesperadamente. "Você sabia que estava aqui, não sabia?" disse ela para o leão, que agora estava agachado na margem, lambendo a água com calma. Ele olhou para ela brevemente, como se a resposta fosse óbvia, antes de continuar bebendo. Revigorada, Sofia observou a área ao redor. Não muito longe do riacho, algumas árvores frutíferas destacavam-se no cenário árido. Com um esforço renovado, ela começou a arrastar-se até lá, enquanto o leão caminhava tranquilamente ao seu lado. Quando chegou, encontrou frutas pequenas e maduras. Pegou uma e comeu com avidez, sentindo o sabor doce encher sua boca. O leão observava, mas parecia desinteressado nas frutas. "Você não quer?" perguntou Sofia, segurando uma fruta na direção dele. Ele apenas virou a cabeça para o outro lado, como se dissesse que aquilo era para ela, não para ele. Enquanto comia, Sofia sentiu algo diferente, uma conexão ainda mais forte com aquele animal. Ele não apenas a estava protegendo, estava mostrando como sobreviver.
Era como se o leão soubesse que ela precisava ser ensinada a viver naquele ambiente hostil. Cada gesto parecia intencional, cada movimento calculado. Com a barriga cheia pela primeira vez em dias, Sofia deitou-se na sombra de uma das árvores. Ela olhou para o leão, que estava deitado próximo, a cabeça apoiada em suas patas dianteiras. "Eu nunca vou conseguir sair daqui sozinha", disse ela, sua voz quebrada por uma mistura de medo e cansaço. "Mas talvez com você eu tenha uma chance." O leão não respondeu, é claro, mas seus olhos encontraram os dela, e por um momento ela sentiu que ele entendia. Durante o resto do dia, o leão a guiou pela savana, mostrando lugares seguros para descansar e caminhos que pareciam evitar os perigos maiores. Sofia começou a confiar mais em seus instintos, observando cada movimento do animal como se fosse uma lição. Ao cair da noite, os dois voltaram para a árvore onde haviam passado a noite anterior. Sofia estava exausta, mas satisfeita por ter aprendido mais sobre o lugar ao seu redor. Quando o leão deitou-se novamente perto dela, ela estendeu a mão, tocando levemente sua juba áspera. "Você me salvou. De novo. Obrigada." O leão não se moveu, mas Sofia sentiu uma estranha paz enquanto fechava os olhos, cercada pelo cheiro da terra e o som da savana. Ela sabia que, enquanto ele estivesse ali, teria uma chance de sobreviver. A noite caiu sobre a savana mais uma vez, trazendo consigo o frio cortante e os sons ameaçadores da vida selvagem. Sofia estava alerta, seus sentidos mais aguçados a cada dia que passava ali. Ao lado dela, o leão permanecia como uma sentinela silenciosa, atento a qualquer movimento na escuridão. Eles já haviam enfrentado hienas e o peso implacável da fome, mas Sofia sabia, instintivamente, que algo maior estava por vir. Logo após o amanhecer, enquanto o leão caminhava adiante e Sofia tentava segui-lo com esforço, um som diferente cortou o ar. Era seco e metálico, algo que não pertencia à natureza. Sofia parou, seus olhos buscando desesperadamente a origem daquele som. O leão também parou, suas orelhas se movendo para identificar o ruído. Então, ao longe, ela os viu. Homens armados, movendo-se com cuidado pelo terreno, seus rifles refletindo a luz do sol. Sofia sentiu o estômago revirar. Eram caçadores ilegais. Mesmo sem saber ao certo o que procuravam, o instinto de sobrevivência gritou em sua mente. Eles eram perigosos, para ela e para o leão. Ela olhou para o animal, que agora estava em posição defensiva, suas patas tensas e os músculos rígidos como uma mola prestes a ser solta. Ele também sabia. Não podemos enfrentá-los", murmurou Sofia, sua voz um fio de desespero. O leão lançou-lhe um olhar breve, mas sua atenção voltou rapidamente para os homens. Eles estavam se aproximando, suas vozes abafadas pelo som do vento, mas ainda assim ameaçadoras. Sofia precisava pensar rápido. Com esforço, puxou um galho seco e começou a traçar no chão um símbolo. Algo que parecia uma seta, apontando para uma pequena formação rochosa que ela havia visto no dia anterior. Era uma ideia desesperada, mas era tudo o que tinha. "Ei!" Ela sussurrou para o leão, apontando para o símbolo e depois para as rochas ao longe. "Esconda-se lá." Era ridículo, ela sabia. Como poderia um leão entender uma criança? Mas algo incrível aconteceu. O leão olhou para o desenho no chão, depois para ela, e parecia hesitar. Sofia gesticulou mais uma vez, apontando para as rochas com insistência. Os caçadores estavam mais perto agora, suas figuras tornando-se mais nítidas. Ela podia ver os chapéus de abas largas, os rifles prontos para disparar a qualquer momento. Com um rugido baixo, o leão começou a se mover, dirigindo-se para as rochas. Sofia exalou em alívio, mas ainda precisava encontrar um lugar para se esconder. Arrastando-se rapidamente, ela encontrou um pequeno buraco entre as raízes de uma árvore próxima. Não era ideal, mas serviria para ocultá-la por um tempo. Lá dentro, o ar era pesado e úmido, mas Sofia conseguia ver uma pequena abertura que lhe permitia observar os homens. Eles agora estavam parados onde ela e o leão haviam estado, examinando o solo. Um deles se abaixou, apontando para as marcas das patas no chão. "Está perto", disse um deles, a voz baixa, mas clara o suficiente para chegar aos ouvidos de Sofia. "É um leão. Pode valer muito." O outro homem assentiu, ajustando o rifle no ombro. "E tem alguma coisa mais?"
Parece que há pegadas humanas aqui também. O coração de Sofia quase parou. Eles haviam notado sua presença. Ela precisaria pensar em algo, rápido. Do esconderijo, Sofia viu que os homens começaram a seguir na direção das rochas. Sua mente corria, tentando encontrar uma maneira de desviar a atenção deles. Pegou uma pedra do chão e, com todas as forças que conseguiu reunir, lançou-a em direção oposta. O barulho foi suficiente para fazer os homens se virarem. "O que foi isso?" perguntou um deles. "Talvez outro animal. Vamos verificar." Eles hesitaram, mas acabaram desviando o caminho. Era uma vitória temporária, mas Sofia sabia que não duraria. Depois que os homens desapareceram, ela saiu do esconderijo com cuidado. Suas mãos tremiam, mas ela precisava encontrar o leão. Seguindo as marcas que ele havia deixado, ela chegou às rochas. Para sua surpresa, ele estava lá, escondido como ela havia indicado. Ao vê-la, seus olhos pareceram brilhar com algo que se assemelhava a alívio. "Você fez bem. Estamos bem por enquanto", disse Sofia, mais para si mesma do que para o leão. Ela se sentou ao lado dele, os dois ofegantes pela tensão. Mas ela sabia que aquilo não era o fim. Os caçadores ainda estavam na savana e cada passo agora precisaria ser ainda mais cuidadoso. Enquanto olhava para o horizonte, Sofia sussurrou, quase como uma promessa: "Nós vamos sair daqui juntos." A tensão na savana era quase palpável. Os caçadores ainda estavam por perto, e cada som parecia um aviso de que o perigo poderia surgir a qualquer momento. Sofia estava agachada ao lado do leão, que permanecia imóvel entre as rochas. A manhã avançava, e o calor crescente só tornava mais difícil pensar em uma saída. Ela precisava de um plano, e rápido. De repente, um som ecoou à distância. Vozes. Mas não eram as mesmas vozes rudes dos caçadores. Pareciam mais organizadas, seguras, como comandos de alguém que sabia o que estava fazendo. Sofia virou a cabeça para onde o som vinha, estreitando os olhos para enxergar melhor. Era um grupo de pessoas, uniformizadas e com equipamentos. Sua primeira reação foi de alívio, mas logo o medo tomou conta. E se não fossem amigos? O leão, ao seu lado, rosnou baixo, percebendo a mudança no ambiente. Sofia colocou a mão sobre sua juba, um gesto que parecia tanto de conforto quanto de contenção. "Calma. Talvez eles possam ajudar", murmurou, mais para si mesma do que para o animal. Ela tomou coragem e saiu lentamente de trás das rochas, erguendo uma das mãos enquanto a outra se arrastava no chão para sustentá-la. A equipe uniformizada percebeu sua presença de imediato. Um dos homens levantou o braço em um gesto de alerta e todos pararam. "Ei, tem uma criança aqui!" gritou um deles. Sofia sentiu o coração acelerar. "Por favor, me ajudem!" gritou de volta, a voz rouca e trêmula. "Tem caçadores aqui, e um leão comigo!" A menção do leão fez os homens hesitarem. 2 deles ergueram armas, mas o líder rapidamente os mandou baixar. "Segurem as armas! Primeiro vamos entender a situação." Ele se aproximou, suas mãos levantadas para mostrar que não representava uma ameaça. "Está tudo bem, estamos aqui para ajudar. Sou da equipe de proteção animal da região." Sofia engoliu em seco. "Eles estão tentando caçar o leão. Ele me salvou." Sua voz saiu entrecortada, mas o suficiente para o homem entender. O líder olhou para trás, dando comandos rápidos aos outros. "Precisamos encontrar esses caçadores antes que façam algo." Em seguida, virou-se para Sofia. "Você está machucada? Como chegou aqui?" Antes que pudesse responder, o leão saiu das rochas. Todos congelaram. Ele caminhou lentamente até Sofia, parando ao seu lado, seu olhar fixo nos homens. A tensão aumentou, mas Sofia ergueu uma mão, como se pudesse proteger o animal. "Não atirem nele. Ele só está tentando me ajudar." O líder parecia surpreso, mas também impressionado. "Nunca vi algo assim. Parece que vocês têm algum tipo de entendimento." Ele respirou fundo. "Vamos protegê-lo também, mas precisamos agir rápido." Os caçadores estavam agora em silêncio, mas Sofia sabia que eles ainda estavam por perto. "Eu ouvi eles mais cedo. Estavam rastreando o leão. E a mim." O líder assentiu e chamou seus colegas. "Formem um perímetro ao redor. Se encontrarem os caçadores, avisem antes de agir." Um dos homens, uma mulher com um rádio em mãos, já estava pedindo reforços. Sofia foi colocada sob os cuidados de um dos membros da equipe enquanto o líder organizava a operação.
O leão, no entanto, não se afastou dela. Ele permaneceu ao seu lado, como se ainda sentisse a necessidade de protegê-la. Quando um dos homens tentou se aproximar demais, o leão mostrou os dentes, emitindo um rosnado baixo. Sofia colocou a mão em sua juba novamente, tentando acalmá-lo. Está tudo bem. Eles estão aqui para ajudar. O líder voltou, desta vez com notícias. Encontramos os caçadores. Eles fugiram, mas conseguimos marcar o local. Vamos cuidar disso. Ele olhou para o leão, depois para Sofia. Agora precisamos tirá-los daqui. É perigoso para vocês ficarem mais tempo na savana. Sofia hesitou. Ela sabia que precisava de ajuda, mas não queria deixar o leão. E ele? O que vai acontecer com ele? Perguntou, a voz cheia de preocupação. O líder deu um sorriso reconfortante. Vamos levá-lo para um local seguro, uma reserva onde ele possa viver sem ser caçado. Ele ficará bem. As palavras aliviaram Sofia, mas também trouxeram uma dor inesperada. Ela sabia que isso significava que teria que se despedir. Eu não posso ir com ele? Perguntou, embora soubesse a resposta. Ele é um animal selvagem. O lugar dele é na natureza. Mas você pode visitar um dia se quiser, disse o líder gentilmente. Sofia sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas assentiu. Tudo bem, contanto que ele esteja seguro. A equipe trabalhou rapidamente para organizar a saída. O leão foi sedado com uma dose leve para facilitar o transporte. Antes que ele adormecesse completamente, Sofia se ajoelhou ao seu lado, segurando levemente sua pata. Obrigada por tudo. Você é o motivo de eu estar viva. Ela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, enquanto via os olhos âmbar do leão fecharem lentamente. Quando tudo estava pronto, Sofia foi levada em um veículo enquanto o outro transportava o leão. O caminho de volta foi silencioso. Ela olhou para a savana desaparecendo no horizonte, sabendo que nunca mais seria a mesma depois do que viveu.